Oi, gente. A Copa do Mundo acabou. A Espanha lavou a alma de quem gosta do bom futebol, em vez de porrada e deslealdade. Inclusive o papelão que a Argentina produziu no final, na premiação, e a expulsão do Paredes depois do jogo já ter terminado, é uma coisa assim vergonhosa. Mas para falar em vexame, claro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou uma sonora vaia. Sonora vaia. É muito importante lembrar que o presidente dos Estados Unidos é responsável por um departamento de imigração, o ICE, que na verdade está funcionando como uma Gestapo criminosa e cometendo vários crimes, né? Além de apoiar o genocídio ocorrendo em Gaza. E aí teve muita coisa em comum, porque tem jogadores da Espanha que se colocaram favoráveis à Palestina, como Lamine Yamal, né? Enquanto o governo argentino se abraçou com Israel, né? E com Netanyahu e tudo mais. Vamos ver esse vídeo do Mídia Ninja e vamos comentar esses e outros assuntos sobre o vexame do Trump. Vamos lá. A Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, foi repleta de polêmicas envolvendo o presidente Donald Trump, seu maior puxa-saco, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e situações absurdas que prejudicaram torcedores e jogadores. O resultado? Vaias e constrangimentos no último dia, como bem pontuou a jornalista do ICL, Heloísa Vilela. Tô dizendo não ao Donald Trump com aquela estrondosa vaia que ele teve que ouvir lá no estádio na final da Copa. Eu acho que, como o Will bem falou, a gente vai saindo da Copa, vai mergulhando mais na política, não poderia ter tido um fim melhor nessa Copa. Foi um não aos absurdos da polícia, do ICE, que ficou atrás dos imigrantes. Foi uma vaia pelo aquele cartão vermelho que ele pediu à FIFA para retirar. Foi uma vaia Vale a pena dizer que, além dele ter pedido, a senhora FIFA retirou. E o jogador dos Estados Unidos jogou. Só que justiça poética também, porque os Estados Unidos perdeu. Logo depois disso. E o time americano disse, algumas pessoas lá dentro disseram, o time estadunidense, que toda aquela confusão ajudou até a desestabilizar eles. Mostra que, em vez de ajudar, ele prejudicou, né? Prejudicou. Olha, o Trump, neofascista, né, como o Trump, como o Bolsonaro, entendeu? Eles são realmente o grande problema do mundo hoje. Mas vamos seguir. Maneira como ele tratou o time do Irã nessa Copa, e é claro, uma vaia tudo que ele representa hoje, essa agressão contra o Irã, esse genocídio lá em Gaza, e eu acho que é super importante a gente lembrar que existem aí ligações muito interessantes, né? Você tem um dos melhores jogadores da Espanha, o Lamine Yamal, que tem 19 anos, você pode ver o que tem em comum entre ele, o prefeito de Nova York, o Zohran Mamdani, que tem 34, e o presidente Lula, que tem 80. Todos condenam o que está acontecendo em Gaza, o genocídio que está acontecendo em Gaza. E eu digo isso porque o jogador da Espanha levantou uma bandeira de Gaza já numa situação lá na Espanha, então ficou muito marcado. Então é isso tudo junto. A Copa junta, sim, política e futebol, como sempre, a gente sabe, e eu acho que não podia ter um melhor final do que aquela vaia toda ontem. A grande vencedora da disputa entre Argentina e Espanha foi exatamente o país europeu que se colocou duramente contra os ataques dos Estados Unidos, juntamente com Israel, contra a Palestina, o Irã e o Líbano. Eu torci muito para que a Espanha ganhasse. E confesso que a cena mais interessante não foi apenas o gol do título, foi ver Donald Trump entregar a taça justamente para uma seleção de um país que em vários momentos preferiu defender seus próprios interesses em vez de se curvar às pressões de Washington. Donald Trump, eu acho que ele sonhava com outro roteiro. Talvez preferisse entregar o troféu à Argentina de Javier Milei, seu aliado político. Mas o futebol tem dessas ironias. Quem decide o campeão é a bola, não a ideologia. E a outra lição bonita nessa imagem: nenhum líder político é dono do futebol. Nenhum presidente é dono da Copa. Nenhum governante é dono da taça. A cena do Trump querendo ficar na foto do título e sendo puxado para fora, e depois eles já fizeram, usaram tecnologia ali para tirar o Trump da foto. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas ele ficou querendo ficar na foto e aí conseguiu. Tem fotos do título que o Trump aparece, mas a Federação Espanhola e as fotos oficiais estão digitalmente apagando o Trump
das fotos oficiais que estão sendo divulgadas. E a gente sabe a diferença porque as fotos que saíram na imprensa não fizeram não deletaram o Trump, entendeu? Mas aí tem um monte de gente já deletando, porque deletar o Trump das fotos é um grande barato. Quem levanta o troféu é quem joga melhor. A Espanha venceu em campo sem se curvar a ninguém. E por alguns segundos, a taça pareceu dizer ao Laranjão o que muitos países já entenderam. O mundo não pertence aos Estados Unidos. E nem a bola obedece a Donald Trump. Os colunistas do UOL, Alexandre Schneider e João Paulo Charleux, citaram os motivos que levaram a tantas reações contrárias aos presidentes dos Estados Unidos e da FIFA, organização responsável pelo torneio. Além das dificuldades que Trump tem dentro do seu próprio país, da forma como ele tem sido agressivo em relação a outros países no mundo, né? Com as tarifas, com a guerra no Irã, enfim, quer dizer, Trump não é um líder popular fora dos Estados Unidos e tem perdido popularidade nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem um uso político exagerado e uma intervenção, né, descabida do presidente Trump na Copa do Mundo, né, que se materializou com a reversão do cartão vermelho de um jogador norte-americano, do melhor jogador da seleção americana. O Trump basicamente colocou a FIFA debaixo do braço, né? Um dos exemplos que é muito pouco lembrado, mas é muito simbólico, é de que Infantino e a FIFA alugaram um andar inteiro na Trump Tower, em Nova York, pagam aluguel por Trump. Isso foi um fato notado pelo New York Times. Isso é apenas um exemplo mais simbólico de uma ligação que é muito subalternizada por parte da FIFA em relação ao Donald Trump. É claro que toda vez que acontece uma Copa do Mundo, a organização que cuida do futebol precisa entrar em sintonia com a organização do governo de turno no país onde a competição está acontecendo. É natural que haja adequações, negociações. Mas no caso dos Estados Unidos foi bastante exagerado. Isso foi muito nítido na questão da imigração. O governo americano botou restrições pesadíssimas sobre algumas seleções, um tratamento absolutamente desfavorável. Eu acho que o exemplo mais nítido foi no caso do Irã. O Irã tinha jogos acontecendo no território americano e só podia chegar ao local do jogo na véspera, e assim que terminava a partida tinha que voltar para treinar no México. Nenhuma outra seleção teve tratamento tão desfavorável quanto a seleção do Irã, país com o qual os Estados Unidos estão em guerra. Teve o exemplo claro, nítido, que o professor Schneider mencionou, do presidente americano pedindo para retirar a punição disciplinar a um jogador da sua seleção. A gente só tinha visto isso em casos grotescos de cartolagem aqui no Brasil, por exemplo, com Eurico Miranda e congêneres, e a primeira vez que o presidente de um país, no caso da maior potência do mundo, interfere nas regras do esporte em si. Isso foi completamente grotesco, é difícil achar alguém que tenha defendido essa postura do Trump, que foi condenada, inclusive, pelo próprio jogador. Ele, depois do jogo, disse que acredita que teve seu desempenho e o desempenho da sua equipe comprometidos por causa dessa interferência indevida do Trump. O clima dele não é bom com quase ninguém, né? As seleções europeias também, europeias muito ressentidas com os Estados Unidos, porque, de maneira geral, a opinião pública na Europa é hoje muito contrária, muito desconfiada, muito negativa em relação aos Estados Unidos com esse atual governo norte-americano. Vale a pena dizer que a opinião pública atual nos Estados Unidos também é muito negativa. E até os democratas socialistas, e eu fiz um vídeo sobre isso, estão acumulando vitórias. Por quê? Porque os democratas socialistas estão sendo muito duros contra Trump, estão condenando o genocídio em Gaza e, entre outras coisas, defendendo direitos sociais, e isso tem fortalecido o movimento dos democratas socialistas ou socialistas democráticos lá nos Estados Unidos. E para encerrar com chave de ouro sua terrível participação durante a Copa 2026, Donald Trump fez de tudo para aparecer na foto dos campeões, como bem apontaram os jornalistas da Band News FM. E a imagem que acabou repercutindo bastante foi na hora da cerimônia, da entrega da taça, né? O Trump vai até os jogadores da Espanha, estava ali também dando as medalhas para os jogadores da Argentina, mas ele entrega a taça para o Rodri, né? o capitão da seleção da Espanha, e naquele momento ele fica ali, digamos, querendo aparecer na foto, né? Até que o Rodri fica ali com a taça abaixada, aguardando o momento que o Trump vai um pouco mais para o lado. E quem acaba puxando, entre aspas, o Trump para o lado é o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Essa imagem, evidentemente, está repercutindo. É uma coisa vergonhosa. E ele conseguiu entrar em várias fotos, não em todas, mas em várias. E aí a federação, como eu disse, começou a deletar ele. Fulano, você não faz parte do time, campeão, sai da foto. Que coisa, olha, que coisa, olha, é tão ridículo isso, é tão absurdo isso daí, é inacreditável. Mas só não é inacreditável porque a gente sabe o comportamento ególatra que o Trump tem, né?
aqui nos Estados Unidos, de novo, do Trump querer aparecer. Assim foi no Mundial de Clubes, né, que também foi aqui nos Estados Unidos. Para quem não se lembra, naquela ocasião, Trump entregou a taça para o Chelsea, o time inglês que foi campeão, mas ele não entregou sua taça e apareceu na foto junto com os jogadores, não. Ele pegou uma medalha do Chelsea, a medalha que é dada aos jogadores de forma individual, uma ele enfiou no bolso. E aí depois ficou faltando para um dos representantes da comissão técnica do time inglês. De qualquer forma, aparentemente, dessa vez ele não pegou nenhuma medalha, talvez o presidente da FIFA tenha dado antes para ele, para não causar essa cena de constrangimento de novo na final, da grande final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha aqui nos Estados Unidos. Cara, o Barão falou um pouquinho em tom de brincadeira que talvez o Infantino tenha dado uma medalha antes, mas eu acho muito provável que ele tenha... Não é brincadeira, não. Eu também acredito que é extremamente provável. Feito isso mesmo, porque ele mandou criar uma taça só pro Trump. Ele mandou criar um troféu da paz para ser entregue unicamente. Esse troféu nunca mais vai ser entregue a ninguém. Ele foi criado para isso. E dizem as pessoas que convivem com o presidente americano, as biografias, que ele é um cara que não tem medida, assim, de puxa-saquismo, entendeu? Sabe quando você conhece aquele cara que é muito puxa-saco, mas ele tá exagerando? Ele, cara, tá quase virando aquele personagem da TV Colosso, lá, o Capachão. Falei, esse aí perdeu a medida, né? E o próprio chefe vai comer. O Trump não tem isso. Ele não tem, velho, esse cara aí tá exagerando. Não. Ninguém nunca tá exagerando. Ele quer o puxa-saquismo no máximo. Não, quanto mais, melhor. E eu não duvido que tenha rolado uma medalhinha lá de honra ao mérito, né, que nem as crianças ganham depois de competições pro presidente dos Estados Unidos. Ai, como vocês perseguem esse cara? Perseguimos mesmo, cara. Perseguimos mesmo. O cara é presidente dos Estados Unidos e não consegue se comportar de uma maneira minimamente elegante e protocolar numa final de Copa. Saiba tudo sobre o mundo da política no canal da mídia. É um neofascista, ególatra, absurdo e que é admirado pela extrema-direita brasileira, né? A extrema-direita brasileira adora o Trump. Adora. Mas enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Você pode se tornar membro, apoiador, você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Tem um link no comentário fixado que explica como. Não tem mistério, não tem pegadinha. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.